Tá escuro, Tatá? Ui, que frio, meu Deus do céu. Bom dia, pessoal. Tá friozinho aí? Bom dia, galera. Bom dia, Taíla. Bom dia, Nicole. Nicole, como sempre, eu acho que lá é o lugar mais frio, né, Nicole? Riacho, né? Tá perto da represa aí. Esperar um pouquinho para nós começarmos mais uma aula. Hoje vamos bater o recorde. Vamos ver quantas pessoas vão entrar na nossa aula com esse friozinho, né? Jennifer. Bom dia, Jennifer. Esperar mais um pouquinho. Acho que o Antônio acabou lá agora, né? Kel. Bom dia, Kel. Frio. Esperar só mais um minutinho e a gente começa, tá? Esperar só mais um minutinho e a gente começa, tá? Já está terminando nossa revista, hein? Falta mais 2 lições só. Passou rápido, né? Ai, ai. Mais um minutinho só a gente começa. Mais um minutinho só a gente começa. E aí, jovens, ansiosos para a volta do culto? Pedir a Deus que dê tudo certo, né? A gente possa voltar a cultuar lá aos poucos, né? Vai ser bênção. Vai ser bênção. Se Deus quiser. Estamos preparando tudo lá. Dentro dos padrões, né? Dentro das normas que existem, né? E que criaram, né? Então a igreja tá certinha. Vai ser bênção, se Deus quiser. O número de até 60 irmãos, né? Vai estar congregando junto ali. Louvando ao nosso Deus. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Bom, vamos começar então. Acho que já tá bom, né? Já passou aí uns 5 minutos, né? Se o pessoal tiver que... vai entrando aos poucos aí, né? Eu vou estar orando então para a gente tá iniciando a nossa aula de hoje, tá ok? Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, nós queremos dar graças ao Senhor por mais uma noite de descanso, Pai, mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, a Deus. Obrigado a Deus porque o Senhor tem feito aquilo que tem sido a Tua vontade, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai.
Nós temos nos alimentado da Tua Palavra, ó Deus, cada um em particular, lendo a Tua Palavra, ó Deus. O Senhor tem disponibilizado, ó Deus, meios, ó Deus, pela internet, dos irmãos estarem recebendo a Palavra do Senhor e se alimentando espiritualmente, ó Deus. E este aqui também é uma maneira, ó Pai, de estar aprendendo mais do Senhor, através da internet, ó Deus, através desse meio que o Senhor dispôs para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando todas as aulas agora, ó Pai, neste momento, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, ó Pai, e que o Senhor possa estar falando poderosamente ao coração de cada um. Nos abençoa aqui, ó Deus, nessa aula, e que o Senhor seja, ó Deus, um instrumento, ó Deus. Me usa, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. É a oração que eu te faço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oi, Andressa. Bom dia. Meus irmãos, a aula de hoje é uma aula um pouco diferente, né? Vou falar um pouco sobre o governo da igreja. É uma aula mais informativa, logicamente que não menos importante do que as outras, e pautada biblicamente, né? Mas é aula mais de informação para os membros. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né, do que nós vamos falar aqui, mas sempre é bom, às vezes fica alguma coisinha, a gente pode estar aí reforçando, estar lembrando, né? E para que você esteja então sabendo como funciona a questão dos concílios da igreja, dos sínodos, né? Para que serve, né? Qual a função, quem está habilitado a estar participando disso, com qual ordenação é feita isso, né? Com que poder que essas pessoas têm para estar fazendo isso. É importante, né? E eu gostaria de começar então essa aula com uma pergunta para você, né? Uma pergunta. Você gosta das coisas organizadas na sua vida? De receber as coisas organizadas? Eu digo assim, na questão, por exemplo, a grande maioria aqui já fez ou está fazendo faculdade, né? Então você recebe do professor ali aquela bagagem de informações, trabalhos para serem feitos, você leva isso para casa, você é organizado, você gosta de fazer as coisas certinha, tal, né? Se não, eu digo para você, procure se organizar. É uma bênção, você tem uma visão diferente das coisas, né? A sua vida passa a ter um comportamento diferente quando as coisas são mais organizadas, né? Opa, a Dudu aí, já está latindo aqui as cachorrinhas. A Nádia vai levar elas para fora. Então é bom você se organizar. Em casa, por exemplo, não é gostoso quando você chega do trabalho ou quando você está em casa, né? E a casa sua está arrumada, está as coisas organizadas, né? Você vai lá no teu armário, você vai tomar um banho, você vai se trocar, você abre, então tá ali a sua gaveta, né? A meia arrumadinha ali, aquela blusa que você gosta tá aqui e tal. Então as coisas mais organizadas. Isso é gostoso, isso é bom, né? Faz parte. Isso são os mínimos detalhes. E aí vem as organizações em outras coisas, né? Que faz parte da nossa vida, né? Agora vamos trazer isso para o lado da palavra do Senhor. Isso eu falei na sua vida, né? As coisas arrumadas na sua vida, com organização, com direção na sua vida. Agora trazendo isso para o âmbito eclesiástico, para o âmbito espiritual da tua vida, isso é importantíssimo, né? As coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus têm um começo, têm um meio, têm um fim, não é? E isso é importante para a nossa vida espiritual. A própria questão de você fazer o seu culto devocional em casa, né? A questão isso é muito particular, né? É de cada um, né? Você tem o seu momento de oração, o pastor sempre comenta, né? Aquele cantinho seu lá especial na sala, no quarto, não importa, né? Que você senta, que você ora, que você medita, que você fala com Deus, né? Esse é um processo de você ter uma organização também na parte espiritual, na parte sua com o Senhor. E essa aula vai falar disso, não é? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem esse conceito muito forte, né? Da questão das coisas de Deus serem organizadas, né? Então existe aí até, né, foi-se criado o Manual Presbiteriano, né, com artigos e notas, né, com as decisões dos conselhos, né, para que nós, né, para que você, quando chega na quarta igreja,
ou numa igreja presbiteriana em qualquer lugar, né? Eu fui para Maceió alguns anos atrás com a Nádia, nós procuramos uma igreja presbiteriana do Brasil, lá em Maceió. E é impressionante, eu acho que você também teve essa oportunidade, né, de visitar alguma igreja presbiteriana. E eu fui na escola dominical no domingo, lá sentamos lá, e parecia que eu estava na nossa igreja. É impressionante, o louvor, os meninos na frente, né? Depois teve lá teve um coral, teve lá um hino que foi cantado junto com o coral. Depois começamos a aula, mais ou menos naquele período de 1 hora e pouquinho. Aí voltamos para o culto domingo à noite. Bênção. Então existe, né? Fala-se a mesma língua, né? Isso tudo pautado. Isso se refere ao quê? À organização, à reverência, ao comprometimento com as coisas de Deus. E aí essa aula vai falar sobre isso, né? Sobre os sínodos e concílios. E o que é o sínodo e concílio? Poxa, essa palavra, assim, o que significa essas coisas, né? Isso tudo faz parte do governo da igreja. Então, os sínodos e concílios é o seguinte, não é nada mais, nada menos, do que assembleias constituídas por ministros, ou seja, pastores e presbíteros. Então, o que é o sínodo e o concílio? É essa assembleia, é uma reunião, né? Onde quem participa? Pastores e presbíteros. Ponto. É isso. Poxa, mas é só isso? Então pode acabar a aula? Não, vamos entender um pouquinho mais. Mas com que autoridade os pastores e presbíteros participam? Foram eleitos? Como é que é isso, né? Que poderes que eles têm, né? Quem instituiu isso, né? Aí vamos voltar um pouquinho e falar sobre o governo da igreja. Isso faz parte do governo da igreja. Por que Igreja Presbiteriana do Brasil? Por que presbiteriana? Já te perguntaram? É importante você saber. Quando alguém fala assim, você é o quê? Eu sou batista, e você? Eu sou da Assembleia, e você? Eu sou presbiteriano. Presbi o quê? Presbiteriano. Mas o que é isso? É uma igreja, biblicamente falando, ela é governada por presbíteros. Por isso que ela chama Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é governada por presbíteros. E quando a gente fala de presbítero, a gente vai entender um pouquinho mais aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá em Atos, no seu livro de capítulo 14, verso 23, diz assim, e Paulo, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Olha só então. Isso é bíblico, né? A eleição de presbítero foi instituída lá já, né? Em Atos, né? Quem são os presbíteros, né? Vocês podem até estar sabendo, mas a gente vai repetir de novo. O presbítero é um oficial eleito pela igreja. Você já deve ter participado de eleição. Para, juntamente com o pastor, exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja, bem como o de toda a comunidade. Esse é o presbítero, que é biblicamente, né, que foi instituído por Cristo. Mas quais são os tipos de presbítero? Mas o presbítero não é tudo igual? Não. Existe o presbítero docente e o presbítero regente. O docente, reverendo Francisco, reverendo Wellington, é o nosso pastor. E que responsabilidade que ele tem, o presbítero docente? De governar a igreja juntamente com os demais presbíteros. Eu, Odemar, Antônio, Toninho, Ricardo. Na doutrina, e aí sim é responsabilidade do pastor Francisco do Wellington, cuidar da doutrina, do ensino, da pregação e da ministração dos sacramentos, batismo e santa ceia. Essa é a responsabilidade, então, do presbítero docente. E o presbítero regente? Esse é o outro tipo de presbítero, o regente. Aí, a responsabilidade dele é governar e administrar a igreja e dar assistência espiritual aos membros, uma visitação de aconselhamento, né? E ensinar. A palavra de Deus fala que o presbítero tem que estar apto para ensinar, né? E eventualmente, né, o pastor Francisco, não são todas as igrejas que faz isso, eventualmente trazer uma palavra, né? Trazer um estudo na casa de um irmão. Então esse é o papel do presbítero regente, né? E somos ali a quarta igreja, você sabe quem são os presbíteros, né? Quem faz parte do conselho da igreja? Então, o que é presbítero? Quais os tipos de presbítero? E quem faz parte do conselho da igreja? Pastores e presbíteros.
só. Isso é bíblico, né? Também instituído por Deus, por Cristo. Só pastores e presbíteros. Então, podemos dizer que o conselho da igreja local é um concílio. Sim, a nossa igreja, todo mês, né? Todo mês, o conselho da igreja se reúne para tratar diversas questões da nossa igreja, da quarta igreja presbiteriana. E o pastor sempre fala do domingo, né? Um domingo por mês ele fala, olha, nosso conselho se reuniu, né? Então ele dá ali os resultados do que foi tratado e comunica à igreja. Então teve um concílio, né? Que é a reunião de pastores e presbíteros ali na igreja local. Existe um outro concílio que é o concílio do presbitério. O que é o presbitério? O presbitério é um concílio, né? É formado por 4 ou mais igrejas, né? A nossa igreja, por exemplo, ela faz parte do presbitério de São Bernardo do Campo, né? E aí, quem que compõe esse presbitério da nossa igreja? A nossa igreja, a primeira igreja, o Jardim Marilene, a quinta igreja, o Jardim IP, o Estoril, da Vila Pauliceia, Parque Seleta e Terra Nova. Então, essas igrejas faz parte do presbitério de São Bernardo, do qual nós participamos. Então, o conselho da igreja, quarta igreja, tem o conselho lá. Depois faz parte desse presbitério, que são as igrejas da nossa cidade. Depois tem um outro concílio, e esse concílio é o sínodo, né? Chamado sínodo. O pessoal que participa é sinodal, né? O que é sinodal? Sinodal já é um pouco maior, né? Então ela é formada por 3 ou mais presbitérios. Olha só, nós pertencemos à quarta igreja, o nosso presbitério, ela faz parte do sínodo do Grande ABC. Então aí já aumenta, são muitas igrejas que faz parte do sínodo, né? E quais são os presbitérios que participam do Grande ABC? A igreja de São Bernardo do Campo, as igrejas de São Bernardo do Campo, as igrejas de São Caetano, de Santo André e agora recentemente de Diadema. Então, olha o nosso sínodo do ABC como é grande. Quantas igrejas se envolvem? Percebe? Então começa lá, né, na nossa igreja, a quarta igreja. Depois o presbitério, as igrejas de São Bernardo. E os sínodos das igrejas do Grande ABC. E depois vem o Supremo Concílio, né, que esse sim, já é a igreja nacional. O Supremo Concílio cuida das igrejas em âmbito nacional, do Brasil todo, né? Ela se reúne no Supremo Concílio, essa reunião, esse concílio, né, de pastores e presbíteros, eleitos, separados, se reúne a cada 4 anos, né, com os representantes de todos os presbitérios. Ou seja, o nosso presbitério do ABC tem um representante que vai participar dessa reunião do Supremo Concílio. Para quê? Ela dura em média 7 a 10 dias, é uma reunião muito grande, é nacional, e trata das questões nacionais e de problemas maiores da igreja. Então, vamos falar assim, né, de baixo para cima. Então, Conselho da Quarta Igreja, Presbitério, Sínodo do Grande ABC e o Supremo Concílio Nacional. Vocês percebem como a Igreja Presbiteriana do Brasil, biblicamente, ela segue aquilo que Deus ordena? As coisas têm que ser organizadas para errar o mínimo possível, para servir um Deus de acordo com o que tem que ser servido nosso Senhor, com reverência, com temor e tremor, o zelo que se tem pela palavra de Deus. É muito importante, né? Então, essa é uma ideia, como é que funciona o governo da igreja, né? Então, a gente vai falar da lição agora, que são só 4 pontos, né? É rápida a lição, né? Mas eu dei assim, uma ideia de como funciona aí o nosso governo da igreja, que as coisas têm que ser organizadas. O primeiro ponto da nossa lição vai falar o seguinte: qual a finalidade desses concílios? Tudo bem, nós temos tudo isso, tal, né? É importante, legal, presbitério, sínodo, né? Supremo Concílio, mas qual a finalidade dessas reuniões? A finalidade é para termos um melhor governo e uma maior edificação na igreja, à luz da palavra de Deus. Esse é o principal fundamento dos nossos concílios, né? Lá em Atos 20, 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, pastoreardes.
É interessante, né? Quando a gente fala de pastorear, né? A gente já tem aquela imagem, né? Do rebanho, né? E o pastor conduzindo ali as ovelhas, né? Então é por isso, essa é a importância dos sínodos, né? Biblicamente a gente conduz a igreja com temor, com a palavra de Deus, para que as coisas de Deus andem corretas, né? Para que seja dado a devida reverência para nosso Deus, o devido respeito à palavra de Deus, e que hoje tem se perdido um pouco por aí, né? Nessa geração que a gente tem vivido, né? Essas linhas que têm aparecido, as igrejas que têm aparecido aí, né? Sem um conselho, sem nada. Fala um pouquinho mais sobre isso, né? Vai se montando igreja sem uma organização onde só uma pessoa comanda tudo, a opinião dele é aquela que manda e pronto, e acabou, passivo de errar, né? Já somos falhos, mesmo com todo esse aparato do Senhor, já não é fácil, né? Então vamos lá, ele fala aqui para ter um melhor governo, não é? Aqui na lição, nossa, fala assim, é bem interessante. Nesses sínodos e concílios, o mais importante não é a questão hierárquica, né? Não é o conselho da igreja, o presbitério, quem é que está em cima, o sínodo, o supremo concílio, essa questão, né? Mas sim um aspecto organizacional e eficiente, na qual haja entendimento e tudo seja feito com decência e ordem. Ou seja, isso passa segurança para você que é membro, para mim que é membro, para mim que cheguei na igreja. Você percebe uma estrutura, fica tudo registrado, tudo organizado, cuidadosamente feito para que as coisas historicamente ficam guardadas, né? As decisões que foram tomadas. Se a igreja tem um problema que não foi resolvido no conselho, né, o conselho da quarta igreja, algum problema que não conseguiu se resolver, alguma questão espiritual, alguma questão de um tratamento do irmão, uma questão mais difícil que fica aquele impasse, a quarta igreja, o conselho, ela pode pedir um auxílio ao presbitério, né, onde vai ser tratado com mais atenção aquilo, né, para chegar num ponto e dar um resultado para aquele problema. Se o presbitério não conseguiu ainda resolver, é uma questão difícil e tem às vezes caso. Solicitamos aos sínodos, a gente parte para o sínodo e pode chegar até no Supremo Concílio. Às vezes existem sim questões. Então você percebe como é um cuidado da nossa igreja presbiteriana em lidar com as coisas de Deus, né? E é por isso, então, que esse processo organizacional, que ele diz aqui eficiente, né? É para isso, né? É para as coisas ficarem registradas, para errar menos possível, para cuidar com zelo. 1 Pedro 5:1-2 diz assim, ó, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, olha aqui, Pedro, presbítero, a importância da igreja presbiteriana, governada por presbíteros. Pedro falando aqui, eu sou um presbítero, como eles, né? E testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. E aí vem a ordem. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte na ganância, mas de boa vontade. É um governo espiritual, chamado por Deus. Né? Não é assim, vamos montar uma igreja, eu sou o pastor, você aqui, você é o diácono, você é o presbítero, vamos lá, vamos tocando aqui, sem alimento da palavra de Deus, sem essa coordenação. Né? Então é bíblico isso, né? É bíblico. Eu coloquei aqui, né? Existe alguns pastores, né, que a palavra final é dele, né? Ou seja, é só ele. Né? Você já pensou nas questões espirituais, as questões administrativas, só uma pessoa achar que ele é o Todo-Poderoso e a igreja é dele, né? A igreja é dele, então ele prega, ele ensina, ele decide que cor que vai ser a igreja, ele decide se vai ser banco de madeira, se vai ser de plástico, aquele irmão que pecou, ele chama no gabinete, ele mesmo trata, ele faz tudo, imagina, né? Para começar que isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico, né? Tem que ter sim, aí sim, são 2 ministérios instituídos que nós presbiterianos cremos que a palavra de Deus nos direciona a administrar. 2 ministérios, presbíteros e diáconos. Esses são os 2, né? Não é nada sozinho, não.
Vamos lá. E também ele fala aqui que promover a edificação da igreja. É para isso que serve os sínodos. Em Atos 16, 4 e 5, diz assim, ó, Paulo, né, nas suas viagens nas igrejas, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. O quê? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Ou seja, o primeiro concílio foi em Atos 15. Se você pegar, você vai entender lá. Estava tendo problemas nas igrejas ali. Então, Paulo convoca os presbíteros para resolver aquelas questões. Né? Resolvido, primeiro concílio, resolveu. Paulo, então, nas suas viagens missionárias, ele entregava nas mãos, né, dos crentes, onde eles iam observando as resoluções, né? E aí a igreja ia assim crescendo, né? Ia edificando a igreja, né? Pautado na palavra de Deus e nas decisões, né? Deus usando a vida dos presbíteros ali, dos apóstolos, para resolver as questões. E é assim hoje, né? Não muda. Nós, como pastores e presbíteros, também nos reunimos, temos nossos concílios para decidir, então, aí as questões, né? E assim, no versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aquilo que eu falei, questão de organização, questão de você não ficar nada com dúvida, né? As coisas de Deus são assim, né? Você não pode ter dúvida de nada. Você tem dúvida? Procure o pastor. Se tem dúvida, procure um presbítero, né? Se o presbítero não souber, vai até o pastor, vamos sentar, vamos fazer com que você entenda. Não pode ter dúvida, meu irmão, né? Você teve a conversão, você teve o encontro com Cristo e você vai começar a congregar, você fez catecúmenos, você fez profissão de fé, né? Você foi batizado, veio algumas questões que ainda pode vir, né? É lógico, você está ouvindo muitas coisas, né? Não fica no teu coração, não. A nossa igreja, ela é pautada biblicamente, né? Estamos lá prontos para te esclarecer, para limpar o teu coração, para você servir a Deus, né? Grava isso. Eu gravei um dia, um pastor falou isso para mim, né? Servir a Cristo é leve, servir a Deus é leve. Você tem que estar cantando no louvor em amor ao Senhor. Você tem que estar dando uma aula porque você está servindo ao Senhor. Você tem que estar numa reunião, garoando à noite, sexta-feira, lá na igreja, vamos lá. Tem que estar no culto, escola dominical, tem que estar leve, né? Não tem que ter nada no teu coração aí que te comece a você ter questões, né, que dificulte, coloque barreira entre você e Deus. Não, né? Nós temos a palavra e se você não entender, a liderança da igreja está pronta para esclarecer, para tirar essas coisas, daí você seguir o Senhor, né? Sem fardos, né? Cristo não é fardo, Cristo é leve. O ponto 2 vai fazer o seguinte: como se compõe esse concílio? Já falamos, né? Pastores e presbíteros, né? Os docentes e os regentes, né? Cada um fazendo o seu papel, né? Para colocar ordem ali na igreja, né? Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, Tito, né? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, olha aí, espalhando as igrejas, né? E colocando, né? Elegendo presbíteros para ir já colocando essa forma de governo. Lá em Atos, lá quando nasceu a igreja. Cristo já instituindo isso nas igrejas. O formato que o nosso governo de igreja, né? Então é bíblico, isso é mais importante. O ponto 3 da lição, uma lição tranquila, eu achei que ia ser difícil, mas não é fácil de entender, né? É mais informações para nós, né? Para que quando você ouvir falar, poxa, vai ter reunião do Supremo Concílio, vai ter reunião do Presbitério. Olha, o pastor teve lá no sínodo, né? Na sinodal, a SAF teve na sinodal, você já tem em mente o que significa isso, né? Que questões vão ser resolvidas, qual a importância disso na vida da igreja. O ponto 3 diz assim, olha, e quanto à autoridade? Né? Com que autoridade os presbíteros, né, os pastores têm de fazer essas resoluções, né, escrever inclusive o manual presbiteriano? Com que autoridade? Poxa, de onde vem isso? Mas eles são formados, né? Não, o pastor tem teologia. Alguns deles lá são empresários, né? Nossa, não, ele tem um bom conhecimento. Aquele lá então nasceu no berço, ele tem 70 anos, nasceu na igreja, né? O outro lá então ele fez direito, é advogado, né? Não. A autoridade vem de Deus. É Deus quem separa essas pessoas. É Deus quem separa esses irmãos, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Com que autoridade, né, que é formado esse concílio, né? Os presbíteros são escolhidos pela igreja,
de acordo com a vontade soberana de Deus. E são eleitos e ordenados com imposição de mãos. Por quê? Por qualquer um? Não. Por um pastor com autoridade recebida de Deus. É assim que nós entendemos. Um dia, vocês vão indicar algum presbítero. Ou se já não indicaram. Um diácono, um presbítero. Um dia vocês já votaram para um presbítero. Por isso a importância de você, meu irmão, no momento de eleição, né, para um cargo deste na igreja, você saber de fato quem você vai indicar, né? Olhar um pouco a vida desse irmão, né? Ver se as coisas que ele faz condiz com a palavra de Deus, né? A importância, sabemos que é a vontade soberana de Deus, mas Deus usa você e eu para levarmos esse irmão para ser um candidato. Então, antes, pensa, olha, ora a Deus, né? Conversa com o irmão, vê se ele aceita, né? Porque vocês estão olhando aqui a responsabilidade de um papel de um pastor e de um presbítero para o governo da igreja. É biblicamente, né? É bíblico isso, né? Então, assim, o cuidado que temos que ter, né? Somos falhos, sim, somos separados por Deus. Deus nos dá essa autoridade, né? É algo espiritual. Né? Não é eu que quero, né? É porque aquele é bonitinho, não, ele é formado. Não, aquele ali, olha, ele mora numa casa boa. Aquele ali, olha, tem um carrão bacana. Poxa, ele fala bem. Não. Não se deixe enganar. Às vezes é aquele presbítero, aquela pessoa que você vê humilde, fica lá no cantinho, temente a Deus, conhecedor, né? Amoroso, carinhoso, e quer servir ao Senhor. E é Deus que vai escolher. E ele tira e traz para o governo da igreja. Para governar. Debaixo da vontade soberana de Deus. A igreja, a tua igreja. A igreja de São Bernardo, as igrejas de São Bernardo. A igreja do nosso presbitério, né? Do sínodo, né? E do Brasil afora, né? Essa pessoa vai estar influenciando ali, trazendo palavras e decisões, ajudando a decretar algumas normas, né, perante a Bíblia. Então a importância de eleger um presbítero, a autoridade que Deus vai dar para ele, saber quem você vai indicar aí. De Deus, eu coloquei aqui, né? É governado por homens separados por Deus, né? Atos 20, 28 diz assim, olha: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Já lemos, né? Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, né? E essa autoridade a Bíblia fala que ele é de caráter declarativo, né? Mateus 18, 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligados no céu. Você consegue imaginar a responsabilidade que nós temos em governar a igreja? Em tratar o irmão, por exemplo, né? Em tratar, o irmão pecou, pecado grave lá, é levado ao conhecimento do conselho, o conselho traz para tratar, e você trata de acordo com a palavra de Deus, e esse irmão não se arrepende, então ele é destituído da igreja. Olha o poder que nós temos de tirar o irmão, de trazer o irmão, de restaurar de acordo com a vontade de Deus, de ligar no céu e desligar do céu. É muito importante, né, o papel. Por isso que tem que estar embaixo do temor de Deus, com muito cuidado, com muito zelo, né? É essa autoridade que os presbíteros e os pastores têm. Não é fácil, por isso que a gente pede, né? Orem sempre pela sua liderança, né? Orem sempre, né? A Nicole que está aqui com a gente, né? Alguns irmãos que é de outra igreja, né? Orem pela liderança de vocês. Quarta igreja, orem pelos nossos líderes ali, né? Por nós. Não é fácil, não. É com muito temor que nós fazemos isso, né? Aquele que mais der responsabilidade, mais será cobrado, né? Poxa, que bacana, você foi eleito diácono, né? Você é eleito presbítero, poxa, você, né, pastor, que bacana. A responsabilidade é grande, né? Temos sim, somos chamados por Deus, o Espírito Santo nos sustenta, mas são decisões difíceis de serem tomadas, né? O ponto 4, já estamos indo para o final aí, ó. O ponto 4, que competência, o que compete a esses concílios, né? Qual o poder que eles têm? O que eles têm que fazer, né?
decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Ou seja, tem algum problema na igreja? Traz para o conselho, né? A gente tem que decidir isso, resolver. Essa é a competência que ele tem, de trazer clareza para a igreja e colocar um direcionamento. Ele também tem essa competência de determinar regras e disposições para a melhor direção do culto e do governo da igreja. Cabe ao pastor ali, né? Nós vimos agora, juntamente com o conselho, mas o pastor, né? A Santa Ceia, o batismo, o louvor, como é que tem que ser administrado para frente da igreja, né? Como é que é conduzido isso, né? O ministro que está ali na frente, né? Ultimamente tem sido o presbítero Toninho, às vezes a nossa irmã Rosângela, como é que tem que direcionar, né? A não chamar atenção para ele? Não, quem tem que ser exaltado é o Senhor, né? Nós somos apenas instrumentos. E aí o pastor, então, cabe a competência do conselho, né? Na tua igreja e nas demais igrejas, né? Como eu falei, eu fui para Maceió e alguns irmãos devem ter viajado em outros lugares, você vê que a ordem é a mesma do culto. Então compete ao conselho da igreja essa direção do culto, né? De como é ordenado isso, né? Compete também a receber queixas e julgá-las, atuando apenas no âmbito eclesiástico, né? Ou seja, não compete ao nosso conselho questões particulares, decidir e julgar para os irmãos. Não, né? Para isso nós temos os advogados aí fora, temos os tribunais, né? O nosso governo da igreja presbiteriana, ela tem que decidir, sim, pautada na Bíblia, decidir coisas eclesiásticas, coisas pertinentes ao reino de Deus. Essa é a competência do nosso sínodo, né? Dos nossos concílios, né? Das reuniões. É para isso, é para decidir esse tipo de coisa, né? Há uma passagem aqui, em Lucas 12, 13 e 14, né? Então estava ali Jesus conversando com as pessoas, então disse assim, ó, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou para Jesus, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, Jesus não quis decidir essa questão. O homem ali não estava interessado em pegar o nosso Senhor Jesus como o juiz e de fato, verificar aquela questão particular dele da repartição dos bens, né? Do que ele tinha ali. Não estava pensando nisso. O que ele queria era trazer sardinha para o lado dele, né? Ele queria ficar com os bens, não nadar para o outro. Ou seja, uma questão assim, Jesus falou, não, eu não sou juiz dessas coisas, né? Jesus então sai fora disso daí. Trazendo de exemplo para nós. Às vezes o irmão traz alguma coisa ali particular dele, né? Dá para você levar lá no conselho para decidir isso aqui para mim? Poxa, estou com um problema lá, tal. Não. Meu irmão, é algo eclesiástico, é algo espiritual, está dentro da palavra de Deus, o conselho está pronto a ajudar. Então é para isso que cabe, né? E aí aumentando, né? Para os presbitérios, para os sínodos, para o Supremo Concílio. Não, é tudo algo eclesiástico, algo dentro da palavra de Deus. Questões particulares, nós temos os meios aí fora para ajudar os irmãos. E o quinto ponto e último. Como devem ser recebidas as decisões dos concílios? Como devem ser recebidas por vocês, né? Por nós, né? Que somos membros das igrejas. Essas decisões aqui, olha, que não são poucas, que foram feitas embaixo do temor de Deus, com muito cuidado, né? Como é que você deve receber isso? Bom, primeiramente que as decisões, com certeza, têm um respaldo bíblico, né? Na palavra de Deus, né? Os irmãos que fizeram tudo isso e fazem parte hoje desses movimentos, né? De reuniões, tanto no conselho da igreja, como no presbitério, nos sínodos e nos concílios, isso foi tudo feito com respaldo bíblico, né? Então, cabe a você, meu irmão, a observar essas decisões, né? Devem ser recebidas com atenção, né? Como os crentes de Bereia, né? Examinando as Escrituras. Né? Se tudo aquilo que que a igreja tem colocado para você, a maneira que tem andado a igreja presbiteriana do Brasil, está de acordo com a palavra de Deus.
Então tem que ser recebida com cuidado, não é? Atentamente, examinando as Escrituras e estar de acordo com a palavra de Deus, porque com certeza muitos irmãos ali se dedicaram, né? A liderança, né? Não tem vaidade. Ali os irmãos se esvaziam do eu, né? Se esvaziam do eu, do achômetro. Não é o que eu acho, né? É interessante isso, o pastor sempre fala, eu gosto disso, né? Não é o que eu acho que o presbítero acha. Na reunião do nosso conselho é assim. Olha, eu acho que deveria ser assim. Poxa, eu pensei, olha, uma vez eu vi alguém fazer assim. Não, é o que a Bíblia fala, né? Então, olha, eu posso dar uma opinião? De acordo com Mateus, verso 5, no capítulo 6, Jesus deixou isso para nós. Então, nós deveríamos andar por este caminho. É assim que é feito as coisas de Deus, pautado biblicamente, né? Elas devem ser pautadas biblicamente e devem ser recebidas, além de cuidado dos irmãos, né? Observando a palavra de Deus, com reverência e submissão, né? Por nós, que somos ali membros da igreja, por você que é membro da igreja. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, diz assim, olha, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Meus irmãos, ame o seu conselho. Diz aqui, olha, é Jesus falando. Tenhais com amor e máxima consideração. Acateis com apreço. Então, quando o seu conselho decidir alguma coisa, e o pastor for lá na frente na escola dominical, dar as resoluções do conselho, né, ele sempre vem falar, olha, para isso o conselho tomou essa decisão, para isso foi tomada essa decisão. Lembre-se disso, né? Aquela reunião foi feita com cuidado, com muita oração, debaixo do temor de Deus. E aí sim, né? Trazemos a solução para a igreja. Então, ame o seu conselho, ore pelo seu conselho, né? Respeitem os presbíteros, né? Não leve nada pessoal. É importante dizer isso, né? Às vezes, eu não gosto daquele presbítero. Eu não sei, tá vendo o que o conselho fez? Mas o conselho também não faz nada. Cuidado, cuidado. São homens separados por Deus. Eu falo isso ali no nosso conselho da quarta igreja, mas eu falo isso também para o presbitério, né? Para os pastores do nosso presbitério, do Estoril, do IP, né? Das nossas igrejas, da primeira igreja. Falo isso para os sínodos, né? Quando se vai para uma reunião, né? Tomou-se uma decisão séria, são homens escolhidos por Deus. Cuidado quando você falar da liderança da igreja. Né? Comento isso aqui bem tranquilo com os irmãos. Né? Às vezes a gente escuta alguma coisa dali, não caia. Não deixe que o inimigo use algum irmão, sabe, numa hora de uma fofoca, numa hora no pé da escada ali, falando isso de um presbítero, isso de um conselho. Não deixe, não caia nessa. Fala, meu irmão, cuidado quando você fala. A igreja é do Senhor. Eles foram separados. Ore. Se você não concorda com essa decisão, comente, pega um presbítero, chama um pastor, vai conversar, vai entender melhor como é que foi essa decisão. É importante disso. Isso é bíblico, né? Em Hebreus 13:17 diz assim também, né, nessa questão: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você sabe o que significa, meu irmão, a palavra velam por vossas almas? Às vezes você está dormindo, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, pastor está velando. Velando é você passar a noite em claro, né? Quando morre alguém, vou ficar velando lá. Está lá, a palavra de Deus fala aqui, que os ministros velam pelas ovelhas. Às vezes temos reunião do conselho, do presbitério, problemas com uma igreja ou outra, da reunião do presbitério que é tratado, algum pecado de algum irmão que foi ali grave. E a igreja, o horário começa às vezes
8 horas da manhã, vai até a meia-noite, o dia todo, para se resolver uma questão. E o concílio está ali em oração, né, para que Deus resolva, ajuda os homens a resolver aquilo. Às vezes passamos a noite velando, orando, né, não dorme, você vai para um lado e para o outro, né, enquanto a igreja está dormindo. Esses oficiais estão orando e velando por aquele problema, por aquela causa, para que as coisas andem concernente à palavra de Deus. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, os irmãos recebam com amor, orem pela liderança, né? Quando você vê lá o conselho reunido, né, lá no boletim, reunião do conselho dia 8 de setembro, agora vai vir agora, vai ter uma reunião do conselho. Ô Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa reunião, Pai, né? Que as coisas ali sejam resolvidas tranquilamente, né? Deu para falar um pouquinho mais sobre o governo da igreja e o conselho da igreja, né, em particular aí. E por último ponto, terminou já, tá vendo? Último ponto, né? Mas esses concílios não são infalíveis e nem irrevogáveis. Como assim? Eles são falhos? Claro, claro que são falhos. Nós não somos infalíveis, não tem como, né? Não somos perfeitos, né? Por isso que precisamos das orações dos irmãos. Ao longo deste tempo, né, tem aqui inclusive, olha, quando foi feito esse manual, eu estava vendo aqui, né? Desde a sua primeira edição, o nosso manual presbiteriano, 1951 foi feito o nosso manual presbiteriano. Tem sido valioso instrumento de consulta para quem? Para os membros da igreja, notadamente oficiais e concílios, que recorrem aos textos normativos para orientá-los em suas decisões. Mesmo assim, às vezes pode, eventualmente, num caso ou outro, errarmos, né? São muitas decisões, né? Mesmo buscando a palavra de Deus, né, sendo pautado, às vezes sim, toma-se sim alguma decisão, mas o concílio, seja em qual âmbito for, seja na quarta igreja, seja no presbitério, no sínodo, no supremo concílio, são homens com humildade de reconhecer na palavra de Deus e voltar atrás. Tudo em benefício do Senhor Jesus. Tudo em benefício às ovelhas, ao rebanho do Senhor, espalhado nacionalmente aqui no Brasil e pela face da terra, né? São homens em que um coração humilde e fala, nós erramos, né? Comprovadamente, aquela decisão não foi legal, não foi de acordo com a palavra de Deus, né? Não estávamos bem naquele dia, a decisão foi tensa, né? A reunião foi difícil, foi 2 finais de semana, voltamos atrás, fazemos o adendo e corrigimos. Então são homens falhos, acontece, pode acontecer sim, né? Mas de acordo com o temor de Deus, voltamos atrás e reconhecemos o erro e acertamos, né? E nem eu falei aqui, olha, são reuniões difíceis, né? Problemas difíceis de se resolver. Presbitério, dos sínodos, né? Mas com a ajuda e a graça de Deus, isso tudo é resolvido, né? E nós temos percebido o quanto tem sido bênção esse processo na vida da igreja presbiteriana do Brasil. Hoje se vê muitas igrejas nascendo, como eu falei no começo, né? Nasce aí sem um governo, sem uma linha de governo, né? Onde um pastor e um diácono resolvem as coisas. A gente percebe que a igreja cresce em número, mas não cresce em substância, não cresce em palavra, não cresce com crentes fortes, né? Biblicamente, não cresce com crentes procurando aquelas decisões, não tem onde recorrer, né? Será que está certo isso que o pastor fez? E fica aí e continua, né? Vai tocando a vida. Não, a nossa igreja presbiteriana, ela é organizada de acordo com a palavra de Deus. Por isso somos uma igreja reconhecida, né, no meio evangélico, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que ensina a palavra, né? Escola dominical, desde o berço, para as criancinhas ali, encuca na cabeça deles. E aí depois vem com os jovens, vem com os adolescentes, depois vem aí com vocês da mocidade, uns adultos, sempre, né, com essa organização de alimentar, né? E por trás disso um governo de presbíteros, biblicamente, presbíteros e pastores, conduzindo esse rebanho, né? Com todo cuidado e zelo e temor e tremor
diante de Deus, carecendo sempre do Senhor, pedindo misericórdia para que Deus sempre ilumine o conselho, para que seja uma igreja forte, de acordo com a vontade do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Aí, uma aula aí de 50 minutos, né? Deu para ter uma ideia um pouco como é que funciona o governo da igreja, o que é o concílio da igreja, né? E como é atuado isso, né? Na nossa igreja, no nosso presbitério em São Bernardo, no nosso sínodo, do nosso ABC e no Supremo Concílio Nacional. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me procura, né? Ou procura algum presbítero ou os pastores para tirar alguma dúvida, para esclarecer. E estamos aí à disposição. Tá ok? Um grande abraço para você, um bom domingo, um bom friozinho, né? À tarde, aquela cobertinha, um filminho, uma série aí. E logo mais, não perca o culto, né? À noite, vamos adorar o Senhor com a palavra de Deus. O reverendo Francisco e o reverendo Wellington, com certeza trazeram uma palavra para nossa edificação e conforto para o nosso coração. Fique com Deus. Um grande abraço.